Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos, nesta grande oportunidade, dirigirmos-nos a você que tem nos ajudado, a você que acompanha as nossas mensagens e que estamos temporariamente gravando comentários da Escola Bíblica Dominical. E a nossa proposta, meus amados irmãos, não é seguirmos à risca a nossa lição. A nossa proposta é trazermos um conteúdo que venha a servir de ajuda, de apoio aos nossos amigos e irmãos professores da Escola Bíblica de alunos ou de adultos. Então você que gosta, que ama a Escola Bíblica, que por sinal anda meio em baixa, compartilhe as nossas mensagens, assista o nosso vídeo, é algo glorioso da parte de Deus. Compartilhe as mensagens, anime os seus amigos a também assistir, a se inscrever no canal, compartilhar também. Vamos fazer um movimento espiritual. Você que está no seu trabalho agora, qualquer que seja o seu lugar de labuta, vamos fazer esse movimento para que possamos trazer de volta o fervor, o amor e o zelo pela nossa Escola Bíblica Dominical. Estudaremos nessa manhã a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. O texto áureo diz: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam." Atos 19, 5 e 6. A verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Glória a Jesus. Nós vamos... Os motivos, aliás, os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro, mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. 2, pontuar o nascimento do novo movimento. E 3, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Você pode fazer a sua leitura bíblica em classe aí, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Meus amados, não podemos entrar no avivamento pentecostal no Brasil sem revivermos um pouco os avivamentos anteriores. Nós sabemos que muitos movimentos aconteceram na antiguidade histórica e até antes também do Renascimento. Nós podemos, antes do Renascimento, não, meu irmão, da Reforma, corrigindo, da Reforma. Então, antes da Reforma, nós tivemos muitos movimentos pré-reforma de homens de Deus que trabalharam para que essa reforma acontecesse alguns anos depois. Dentre eles, nós temos o nosso irmão John Huss, esse alemão que inspirou os irmãos morávios, que vamos falar mais na frente, e que fora morto 100 anos antes do nascimento de Lutero. Diz a história que ele foi colocado ainda com vida numa fogueira e morreu cantando um dos cânticos de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Diz a história também que quando ele estava morrendo,
ele ainda teve força de trazer uma profecia e que dizia: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá o cisne, o qual não podereis queimar. Ele fala de queimar, referindo-se à própria morte. Esse cisne que ele falava era o Lutero, que nasceria 100 anos depois para fazer a grande obra da reforma. Mas nós podemos avançar mais um pouco do século XVI para o século XVIII e falarmos dos grandes avivamentos na Europa, particularmente na Alemanha, na Inglaterra, no país de Gales, nos Estados Unidos, que houve os dois grandes avivamentos, os dois períodos de avivamento, que foi o primeiro até a Revolução Americana e a Independência, e daí, segundo a história, houve um certo esfriamento, que as pessoas foram comemorar a independência e se esqueceram do Evangelho, se esqueceram da obra de Deus. Só mais ou menos no ano 2000 é que volta o segundo avivamento, o segundo período de avivamento dos Estados Unidos, e aí com mais força, com mais fervor. Glória a Deus. Podemos falar também nos Estados Unidos do grande avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, na Califórnia. E desses avivamentos, nós podemos nos referir aos irmãos morávios. Os irmãos morávios eram um movimento missionário da República Tcheca, inspirado, como disse, lá em John Hus, o americano, o alemão, que fora morto queimado. E esses irmãos, eles incendiaram o mundo com dezenas de pontos missionários e centenas de missionários enviados para todo o mundo. Diz a história que numa das viagens que o nosso irmão, o pastor John Wesley, que era cognominado o Tição Tirado do Fogo, eles viajavam juntos, o John Wesley e alguns irmãos morávios. E houve ali uma grande tempestade no navio. E segundo a Bíblia, John Wesley, que era o símbolo do metodismo daquela época, ficou impressionado com a paz de espírito dos irmãos morávios em meio à tempestade. De forma que ele, naquele dia, ele avaliou melhor a sua fé e ele se descobriu um crente vazio. E pelos irmãos morávios, ele aprendeu a ser um crente mais fervoroso e, segundo ainda a história e a tradição, ele refez os seus conceitos no metodismo a partir daquela viagem junto com os irmãos morávios. Nós podemos citar também ali o movimento pietista. Pietismo fala de piedade. O movimento pietista, que foi inspirado na pessoa do nosso irmão Nicolau von Zinzendorf, que o pietismo é exatamente o retorno subjetivo e individual à prática da leitura da Bíblia e à oração, que andava meio esquecido. Dito isso, nós podemos chegar ao avivamento pentecostal no Brasil. Sem antes lembrar, meus amados, que lá na Reforma se dizia entre eles, repetidamente, Igreja reformada, sempre reformada. Visto o grau de fraqueza que o homem apresenta. Um dia ele está de um jeito, outro dia ele está de outro. De forma que temos que ter muito cuidado para que não reformemos um dia, estejamos reformados num dia, estejamos alegres num dia e no outro dia estejamos acabrunhados, sem esperança alguma e já
quase para cair. Quando nós falamos do avivamento pentecostal, nós estamos falando do retorno da igreja aos primeiros dias dela, lá em Atos dos Apóstolos. E quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, nós não estamos dizendo que a igreja ali foi fundada no dia de Pentecoste. Não, a igreja tem vários relatos anteriores ao dia de Pentecoste. Nós podemos ler no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, que Jesus escolheu, passando uma noite em oração, ele escolheu a igreja, aliás, os apóstolos, os 12 apóstolos, dentre vários outros. E depois ele pega esses 12 apóstolos e dá-lhes poder sobre toda a enfermidade e manda que eles vão pregar. E a Bíblia diz que eles pregaram ali por toda a região circunvizinha. É claro que ali já existia a igreja. No dia dos discursos de Pedro, que ele, no primeiro, agregou, a Bíblia diz que agregaram-se naquele dia quase 3.000 almas. Então, não se agrega ao nada. Se agrega alguma coisa a algo existente. Se foram agregadas quase 3.000 almas, é porque já existiam outras. E essas outras, naturalmente, eram a igreja. No dia de Pentecoste, que Pentecoste é uma das grandes festas dos judeus e que era realizada 50 dias após a Páscoa. Então, Pentecoste, o movimento pentecostal no Brasil, refere-se exatamente a esse evento lá de Jerusalém. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar em Jerusalém, no templo. E foram vistas, ali estavam, devido à festa ser muito famosa, e estavam ali pessoas de todas as nações que estão debaixo da terra. Está escrito aqui no capítulo 2 de Atos, versículo 5. Todas as nações que estão debaixo da terra estavam ali representadas em Jerusalém para adorarem a Deus durante o Pentecoste. E foram vistas línguas como que de fogo, isto é, algo parecido com fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, dos judeus, dos apóstolos que estavam ali. E aquilo foi visto por todas as pessoas que estavam presentes e que causou muita perplexidade, porque a língua falada era desconhecida de quem falava, mas era conhecida de quem ouvia. É como se eu estivesse aqui falando hoje e tivesse um alemão próximo de mim e Deus me usasse para falar em alemão, uma língua que eu não conheço, mas o alemão que está ali reconhecia que eu estava falando a língua dele. Então isso aconteceu lá em Jerusalém. E nós podemos ver que ali estava realmente começando um grande movimento nunca visto na igreja. Grande movimento. A igreja iniciante, mas já iniciava com um poder muito grande, um poder grandioso. Porque nós podemos lembrar, meus amados irmãos, que quando Pedro foi escolhido e foi o primeiro que foi escolhido por Deus para ser apóstolo, Jesus disse, olha, não temas, porque de agora em diante serás pescador de almas. Ele estava tirando Pedro do ofício de pescador de peixes para o ofício de pescador de almas. Então, no último ofício do pescador de peixes, quando Jesus aparece a ele, lá no capítulo 21 do Evangelho de São João, diz a Bíblia que ele foi orientado a jogar a rede do lado direito e jogou ali, apesar de ter perdido a noite inteira, mas uma grande quantidade de peixe foi pescada. Então ali era a última pescaria de peixes. Como ele agora era oficialmente pescador de almas, diz a Bíblia que no primeiro discurso dele, defendendo aquele evento ali de Pentecostes, porque quando houve aquilo,
a Bíblia diz que houve uma divisão entre os presentes. Uns se maravilhavam e outros zombavam. Então Pedro estava defendendo a fé, estava defendendo a igreja contra os zombadores. Então, quando ele defende, ele faz aquela defesa, diz a Bíblia que Deus salva quase 3.000 almas. Depois, Deus usa o mesmo Pedro e João para curar o coxo na porta formosa do templo. Ali ele faz outro discurso, outra pregação, e a Bíblia diz que Jesus salvou 5.000 almas, ou quase 5.000 almas. Então, se na última pescaria de peixe ele pescou um sem número de peixes, nas primeiras pregações ele ganha milhares de almas. E naquele evento do Pentecostes nós estamos vendo ali como se a mão de Deus, a aprovação de Deus, o ato inaugural da igreja para que aquele movimento fosse algo duradouro. Mas não foi. Aquele movimento ele foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo. As pessoas entronizam no meio da fé muitas novidades, inovações, heresias, e aquilo foi se perdendo. E só volta lá no século XVI, como falei, e depois no século XVIII, e chega aqui na igreja no Brasil. E o avivamento no Brasil, ele chega pelas mãos dos nossos irmãos que seria o missionário Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses homens de Deus que eram suecos e principalmente o Gunnar estudou teologia nos Estados Unidos e de lá eles foram oficiados por Deus, eles foram num culto que eles estavam, no trabalho que eles estavam assistindo, eles estavam participando. Deus falou que eles viessem para o Pará. Eles não sabendo onde era o Pará, buscaram em alguns mapas e descobriram que o Pará ficava no Brasil. Eles para cá vieram e trazendo uma nova mensagem, não era a mensagem, aquela mensagem tradicional que aqui existia, porque aqui nós tínhamos basicamente 4 igrejas tradicionais, a presbiteriana, a metodista, a anglicana e a batista. Mas eles vêm com uma outra mensagem, eles vêm com um outro discurso espiritual. E eles chegam e começam a pregar. E aquela pregação deles, defendendo o batismo no Espírito Santo, divide a igreja batista. Aquele discurso divide a igreja batista. De maneira que a igreja batista, não aceitando aquela pregação, ela se reúne e naquela reunião ela aprova a disciplina ou a desvinculação de 13 irmãos. 13 irmãos. Dentre esses 13 irmãos estavam a nossa irmã Celina de Albuquerque, a nossa irmã Maria Nazaré, o nosso irmão Gunnar Wingren e Daniel Berg. Sendo esses homens e mulheres de Deus desvinculados da Bíblia ou da Igreja Batista, eles reúnem-se no dia 18 de junho de 2000 ou de 1911. Os missionários chegaram ao Brasil no dia 19 de novembro de 1910. Em 1911, 18 de junho, reúne-se na casa da irmã Celina de Albuquerque, que era a primeira crente brasileira a receber o batismo do Espírito Santo. Reúne-se a nova igreja ali. E ali estavam presentes 18 pessoas. 11 das 13 que foram disciplinadas da Igreja Batista
3 da mesma igreja batista, mas que não tinham sido disciplinados ainda, que optaram por sair, mas não tinham ainda sido disciplinadas, e mais 4 irmãos da mesma família e da mesma igreja. Então, 11 mais 3, 14 mais 4, 18. E eles começaram então ali, naquele dia, a reunirem-se e deram o nome daquela igreja de Missão da Fé Apostólica. Missão da Fé Apostólica, eles estavam se referindo lá na Rua Azusa, em Los Angeles, que o nosso irmão Nicolau von Zinzendorf criou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Eles aqui criaram a Missão da Fé Apostólica. Mas esse trabalho dos nossos irmãos Daniel e Gunnar não parou por aí, porque Deus continuou mandando homens e mulheres de Deus para reforçar esse trabalho aqui. O trabalho estava... Eu me lembro de Antioquia. Quando Deus começou a fazer grande maravilha em Antioquia, a igreja de Jerusalém manda Barnabé, e depois Barnabé achou que estava muito pesado e foi procurar Saulo, e ali ficou com ele junto, auxiliando, e mais na frente a Bíblia diz que havia em Antioquia vários doutores e mestres. Então Deus manda outras pessoas para auxiliar os missionários aqui. De maneira que no dia 18, aliás, no dia 25 de outubro de 2014, chega a Belém o casal sueco Otto Nelson e a irmã Adina Nelson. Otto Nelson é muito conhecido dos evangélicos da Assembleia de Deus. A irmã Adina Nelson e o missionário Otto Nelson. E a história diz que no dia, quando os irmãos fundam essa igreja da missão, a Missão da Fé Apostólica, eles sofreram uma perseguição muito grande das igrejas tradicionais. De maneira que eles abriram esse primeiro trabalho na casa da irmã Celina, no dia 18 de junho de 1911. E já no dia 8 de novembro de 1914, ela muda de lugar. Ela ficou sempre mudando de lugar, em vista que, primeiro, que ela estava aumentando muito, e depois ela era muito perseguida. No dia 18 de agosto de 1916, chega o nosso irmão Samuel Nistron e a nossa irmã Lina Nistron. Era um casal que também veio. Esses vieram, são os primeiros missionários enviados pela igreja de Estocolmo, que estava lá na Suécia, e vieram auxiliar os irmãos aqui no Brasil. No dia 3 de julho de 1917, chega a irmã Frida Wingren. Ao chegar, o nome dela não era esse. Mas só que ela já conhecia o Gunnar Wingren de outras ocasiões lá na Suécia e nos Estados Unidos. Então, quando a nossa irmã Frida Wingren chega ao Brasil, 3 meses depois, ela se casa com o nosso irmão Gunnar Wingren, e aí o reforço foi muito grande, porque a Bíblia diz que ela tinha, além de ser uma grande mulher de Deus, ela tinha muito preparo. Ela era uma enfermeira, ela era jornalista, era musicista. Deus mandou alguém preparada para fazer a obra. Eu não vou muito além sobre a nossa irmã Frida, mas eu quero pedir a você que faça uma pesquisazinha sobre a vida da nossa irmã Frida Wingren. E vocês vão ver que a história que se conta sobre ela não é a verdadeira história dela. A nossa irmã Frida, ela sofreu
inúmeras investidas de perseguição, porque ela se destacou aqui na igreja, aqui no Brasil, como uma grande pregadora. Ela reformulou os trabalhos pela sua experiência jornalística que tinha, e isso causou muito ciúme, de maneira que ela termina a vida de uma forma muito trágica. Eu não vou contar, mas eu peço que você tenha a curiosidade de buscar alguma coisa em outros lugares sobre a nossa irmã Frida Wingren. Então, o movimento pentecostal começa lá em Belém do Pará. E ele se irradia aqui por vários lugares do Nordeste, e depois nós vamos ver que esse casal, Frida e Gunnar Wingren, eles não suportam a perseguição lá em Belém, eles se mudam para o Rio de Janeiro e somam-se no Rio de Janeiro ao nosso irmão, o pastor Paulo Leivas Macalão, e de lá do Rio de Janeiro eles retornam à Suécia e assim por diante. Eu espero que você faça uma pesquisazinha, porque nós não temos tempo para muita coisa, uma pesquisazinha sobre esse casal, Gunnar Wingren e a nossa irmã Frida Wingren. O movimento começa em Belém, ele se irradia pelo Brasil todo, e ele imprime à igreja brasileira uma nova dinâmica, que nós sabemos, meus amados, que avivar é trazer para o ambiente de morte a vida, ou, da maneira direta, trazer vida a um ambiente de morte. Então, eu não vou dizer, não estou aqui criticando as igrejas tradicionais. Deus me guarde, porque Deus as usou também antes da chegada dos nossos irmãos pentecostais e continua usando nos dias de hoje. Deus usa de uma forma maravilhosa também as igrejas tradicionais. Mas a igreja avivada, ela imprimiu uma nova dinâmica, uma nova vida, um novo fervor, um novo labor missionário. Nós temos alguns pontos que foi o movimento lá de Atos, que foi revivido com a implantação do movimento pentecostal no Brasil, que é o movimento mais duradouro, o movimento religioso, espiritual mais duradouro que se tem notícia. É o movimento pentecostal aqui no Brasil.